Você sabia que acabou de ser publicada uma legislação que altera novamente a situação previdenciária do menor sob guarda? Para compreender toda a controvérsia que já existiu a respeito desse tema e para saber como isso vai ser explorado na sua prova, me acompanha que eu te explico tudo aqui nesse vídeo. Para que você consiga ter uma compreensão mais ampla e mais adequada a respeito desse assunto, eu preciso que você saiba, antes de mais nada, que a legislação previdenciária prevê benefícios que podem vir a ser concedidos aos segurados, ou seja, grosso modo aos trabalhadores, ou também aos seus dependentes, como por exemplo o cônjuge, o companheiro e os filhos. E dentre os benefícios que podem vir a ser objeto de concessão aos dependentes, o mais famoso deles é justamente o benefício da pensão por morte, que foi tema de grande controvérsia na situação previdenciária do menor sob guarda. E a legislação previdenciária é certo que ela deve estabelecer de maneira expressa o rol de pessoas que podem vir a figurar como dependentes para fins previdenciários. E especificamente no âmbito do regime geral, do RGPS, essa tarefa é cumprida pela Lei 8.213 de 91, que estabelece o regime geral de previdência social. E quanto ao menor sob guarda, já existiu uma controvérsia muito grande a respeito de o menor sob guarda também vir a ser incluído na expressão pessoas equiparadas a filhos, junto com o enteado e o menor tutelado. E para que você consiga compreender de maneira adequada a diferença que existe entre a guarda e a tutela, eu preciso explicar que, via de regra, a guarda ela é uma situação mais precária e que antecede a tutela. Por quê? Porque na guarda, o poder familiar dos pais ele ainda não foi perdido, o poder familiar dos pais biológicos não foi perdido, ele foi apenas limitado e transferido em favor da figura do guardião, enquanto na tutela já ocorre a efetiva destituição do poder familiar dos pais biológicos, que é então transferido para a figura do tutor. A guarda, então, na prática, ela acaba muitas vezes antecedendo a concessão da tutela ou até mesmo, se for o caso, antecedendo a futura concessão de uma adoção. E essa distinção, que parece ser bastante sucinta, e de fato também é bastante sucinta, ela possui efeitos previdenciários relevantes. Por quê? Originalmente, tanto a Lei 8.213 de 91, que estabelece o plano de benefícios do regime geral, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ambas as legislações originalmente estabeleciam que o menor sob guarda deveria ser considerado dependente para fins previdenciários. Mas essa situação ela se alterou no ano de 1997, quando a Lei 9.528 de 97 foi publicada e alterou a Lei 8.213 para excluir a proteção previdenciária do menor sob guarda. Então, a partir daquele momento, a partir de 97, nós passamos a ter uma discrepância entre a redação do ECA e a redação da Lei 8.213, alterada pela 9.528. E tanto o STF quanto o STJ quando analisaram essa discrepância existente entre as duas legislações, acabaram por favorecer a redação do ECA e proteger a situação previdenciária do menor sob guarda, sob o argumento de que a redação do ECA estava mais de acordo com o princípio da ampla proteção da criança e do adolescente. Mas essa decisão ela não foi suficiente para resolver o tema. Por quê? Porque em 2019, a Emenda Constitucional 103, a nossa última reforma da Previdência, ela passou a estabelecer em seu artigo 23, parágrafo 6º, que, especificamente para fins de pensão por morte, o rol de pessoas equiparadas a filho deveria abranger somente o enteado e o menor tutelado. Então, essa legislação, a Emenda 103, expressamente veio para afastar a proteção previdenciária do menor sob guarda para fins de pensão por morte. E anteriormente eu comentei com vocês que o Supremo Tribunal Federal e também o STJ, quando analisaram a diferença entre o ECA e a Lei 8.213, acabaram por privilegiar a redação do ECA. E o STF fez isso em 2021, no julgamento das ADIs 4878 e 5083. Percebam que nessas ADIs, ao julgar essas ADIs, o STF analisou apenas a alteração promovida na Lei 8.213 e optou por atribuir a essa alteração uma interpretação conforme à Constituição Federal, que resultou então na volta da proteção previdenciária do menor sob guarda.
Porém, o Supremo Tribunal Federal não apreciou a constitucionalidade do artigo 23, parágrafo 6º da emenda, que, como eu disse, também voltou a excluir a situação previdenciária, a proteção previdenciária do menor sob guarda. Então, essa decisão, que foi tomada em razão de o artigo da emenda não ter sido questionado nas ADIs, porque as ADIs foram propostas antes da emenda ter sido publicada, essa decisão criou uma situação bastante interessante. Por quê? Porque para fins de pensão por morte, a proteção previdenciária do menor sob guarda, ela deveria levar em consideração a data do óbito do segurado. Para os óbitos ocorridos antes da emenda 103, o menor sob guarda deveria ser considerado como dependente em razão de a redação do ECA prevalecer sobre a redação da Lei 9.528, que alterou a Lei 8.213. Agora, para os óbitos posteriores à emenda, o menor sob guarda não deveria ser considerado como dependente. Por quê? Porque a redação do ECA não poderia prevalecer com relação à emenda 103, que, repito, não foi objeto de análise nas ADIs 4878 e 5083. Porém, agora, em 14 de março de 2025, o Congresso Nacional e o Presidente da República publicaram agora a Lei 15.108 de 2025, que novamente alterou a Lei 8.213 e passou a estabelecer expressamente que o enteado, o menor tutelado e o menor sob guarda judicial são incluídos no conceito de pessoas equiparadas a filho, mediante declaração expressa do segurado nesse sentido e também desde que eles não possuam condições suficientes para o próprio sustento e para a própria educação. Em resumo, essa legislação veio na contramão da emenda 103 e veio para garantir a proteção previdenciária do menor sob guarda e estabelecer novamente a sua condição de dependente previdenciário para todos os fins. Agora, alguns de vocês podem vir a se perguntar se a legislação infraconstitucional pode contrariar expressamente um dispositivo que está exposto em uma emenda constitucional. E a resposta, nesse caso específico, é sim. Por quê? Porque a emenda 103, apesar de ter excluído o menor sob guarda do rol de dependentes para a pensão por morte, ela expressamente autorizou, no seu artigo 23, parágrafo 7º, que ela venha a ser posteriormente alterada pela legislação infraconstitucional. Então, a própria emenda 103 autorizou a publicação superveniente de uma legislação infraconstitucional que viesse a alterar as regras que ela própria trouxe. Uma dessas regras estava no artigo 23, parágrafo 6º, que, como eu disse, excluía a proteção previdenciária do menor sob guarda. Então, nesse caso específico, por autorização expressa da emenda, é perfeitamente possível que a legislação infraconstitucional posterior altere uma vedação expressa na emenda 103. Agora, uma situação que pode vir a ser questionada de vocês nas provas é a possibilidade ou impossibilidade de que essa alteração promovida pela Lei 15.108 de 2025 venha a ter efeitos retroativos para atingir os óbitos ocorridos na vigência da emenda 103, mas ainda antes da sua publicação, ou seja, antes de 14 de março de 2025. E a resposta é não. Pelo princípio do tempus regi actum, a concessão de benefícios previdenciários deve respeitar a lei que estava em vigor no momento em que todos os seus requisitos foram preenchidos. E, segundo a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei que deve reger a concessão da pensão por morte é a lei que estava em vigor no momento do óbito do segurado. Então, para aqueles óbitos ocorridos antes da publicação da Lei 15.108 de 2025, ou seja, antes de 14/3 de 2025, essa legislação não pode ser aplicada. Se ela viesse a ser aplicada de maneira retroativa sem previsão expressa, porque ela não trouxe a previsão expressa de aplicação retroativa, nós estaríamos aqui também ferindo o princípio da contrapartida, também conhecido como princípio da prévia fonte de custeio. Então, por isso, essa retroatividade, a princípio, ela não é possível. Agora, existe ainda uma possibilidade de considerar o menor sob guarda como dependente para fins previdenciários para os óbitos ocorridos entre a publicação da emenda 103 e a publicação da Lei 15.108 de 2025. E essa possibilidade está no tema 1271 do Supremo Tribunal Federal. O tema 1271, que já estava sendo apreciado pelo Supremo quando a Lei 15.108 foi publicada, ele analisa justamente a constitucionalidade do artigo
artigo 23, parágrafo 6º da emenda, que, como eu já disse, foi o dispositivo que excluiu a proteção previdenciária do menor sob guarda. E, inclusive, no mês de janeiro de 2025, o ministro André Mendonça proferiu uma decisão ordenando a suspensão nacional de todos os processos que tratem desse tema até que haja um efetivo julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se essa legislação, se esse dispositivo da emenda vier a ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos também a possibilidade de que, para os óbitos ocorridos entre a emenda 103 e a publicação da Lei 15.108, para esses óbitos nós temos também a possibilidade de que o menor sob guarda venha a ser considerado como dependente para fins de pensão por morte. Então, para resumir a situação que eu expus para vocês até aqui, nós temos 3 momentos de análise distintos para verificar a situação da proteção previdenciária do menor sob guarda. Se o óbito for anterior à emenda 113 de 2019, se o óbito do segurado for anterior à emenda, o menor sob guarda ele será sim considerado como dependente com base na redação do ECA e também com base na decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4878 e 5083. Agora, para os óbitos que ocorrerem depois da publicação da emenda 103 e antes da publicação da Lei 15.108 de 2025, a princípio o menor sob guarda não será considerado como dependente porque a nova Lei 15.108 não tem efeito retroativo. Esse cenário pode vir a ser alterado no tema 1271 do Supremo, que até esse momento ainda não foi julgado. E agora, por fim, para os óbitos ocorridos posteriormente à publicação da Lei 15.108 de 2025, o menor sob guarda volta também a ter a proteção previdenciária, volta a ser considerado como dependente e, por isso, também pode pleitear a concessão de pensão por morte em seu favor. E com todas essas informações que eu expus para você, você já é perfeitamente capaz de demonstrar muito conhecimento para o seu examinador em qualquer prova discursiva e qualquer prova oral que aborde alguma coisa a respeito da situação previdenciária do menor sob guarda. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais vídeos semelhantes, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e venha estudar com a gente.